Autolab em ação, queridos alunos, muito obrigado por você que se dedicou e chegou até essa aula. Nós entramos na matéria de transistor e é uma matéria complexa, nós temos conhecimento disso. Talvez de primeira, pode ser que tenha ficado sim algumas pequenas lacunas para preencher com relação a algumas informações importantes que nós vamos tentar agora sanar nessa aula com o datasheet bem resumida, bem dinâmica. Nós vamos focar nos principais itens para teste do componente, diagnóstico, e isso é o principal para que você possa testar em um módulo eletrônico, como nós mostramos em diversos modelos, um transistor MOSFET, como também um transistor bipolar de junção e o transistor bipolar de junção na configuração de Darlington, ok? Então nós analisamos o TJB, né, que é o transistor bipolar de junção, e nós vimos ali que ele é composto de base, coletor e emissor, assim como também os transistores de Darlington. E os MOSFETs, nós temos o gate, o dreno e o source, ok? Ótimo. Qual a diferença do transistor TJB para o transistor MOSFET? O transistor TJB é controlado por uma corrente na base, ok? Por uma baixa corrente na base, sendo possível assim controlar o fluxo de corrente entre o coletor e o emissor. Ótimo. No MOSFET nós temos uma tensão no gate para controlar o fluxo de corrente entre o dreno e o source. Bom, no transistor de junção bipolar nós temos nessas duas configurações, o transistor bipolar de junção e o transistor bipolar de junção na configuração de Darlington. Perfeito? Gravou isso? No transistor MOSFET, nós temos ele, assim como no transistor bipolar, um transistor de canal N, um transistor de canal P. Então, no caso do MOSFET, você tem um MOSFET que trabalha com um sinal positivo no gate ou um sinal negativo no gate. O sinal negativo no gate, quanto menor, maior a corrente. Ou seja, a tensão no gate, quanto menor, maior é a corrente circulando no componente. Já no transistor MOSFET, que nós temos o controle por sinal positivo, quanto maior a tensão, maior é a corrente que circula entre o dreno e o source. Então, agora nós vamos para uma pequena análise no datasheet, como você vai observar. Então, vamos nessa. Então, vamos agora analisar alguns fatores no datasheet que são de extrema relevância para o teste do componente e para a identificação desse componente. Esse datasheet, ele é o esboço, né, no caso, já um datasheet pronto, traduzido para português, tratando ali as principais características. Vamos falar dessa imagem aqui, que você está vendo na tela, que é a imagem do transistor MOSFET na tecnologia TOPFET. Por quê? Tem um dispositivo de proteção contra sobretensões e um diodo de proteção polarizado reversamente para a proteção do componente contra picos de tensão reversa. Bom, aqui nós temos o I, que é de input, de entrada, ou seja, o gate, né? Temos o dreno e temos o source, ok? Que é o que nós vamos agora tratar. Bom, esse é um estudo, né, aplicado no Book 138 TOPFET MOSFET no sistema Bosch 7530. Montadora Volkswagen, estuda a aplicação de diversos modelos de ECM, o estudo aplicado no sistema de aquecedor da sonda lambda pós-catalisador. É um transistor de nível lógico, quer dizer que ele foi projetado para que trabalhe em valores de tensão que são considerados de níveis lógicos, ok? Ou seja, 0, 1, nível high, low. Bom, a descrição. Ele é um componente utilizado, né, para circuitos com alto consumo de corrente, né, potência monolítica, nível de proteção lógica contra sobrecarga, montado em uma embalagem plástica e tem 3 pinos. Ótimo, já conhecemos aqui então a estrutura. Bom, a aplicação: interruptor de uso geral, lâmpadas, motores, solenoide e aquecedores em sistemas automotivos ou resistências de aquecimento no caso da sonda lambda.
Bom, os recursos dele, né? Estágio de saída, threshold MOS, limitação de corrente, proteção de sobrecarga, que é importante, proteção, né, contra superaquecimento, redefinição com trava de proteção de entrada, nível lógico de entrada compatível 5 volts. Bom, controle de estágio de saída de fornecimento de proteção contra sobrecarga, circuitos derivados de entrada, corrente de entrada de operação baixa, permite acionamento por microcontrolador, que é o caso, né, desse sistema que nós estamos analisando. Proteção ERG nos pinos, que nós já comentamos, que são as proteções contra sobrecargas, contra altas temperaturas. Fixação por sobretensão para giro de fora, nesse caso aqui, onde nós vimos lá o diodo, tá? É para esse tipo aqui de proteção. Fixação por sobretensão. Esse fixação ele ficou um pouco transliterado, meio assim, parecido sem nexo, mas pense bem, fixação por sobretensão para giro fora de cargas indutivas, ok? Então, aqui nós temos lá o diodo para proteger o componente desse tipo de cargas reversas, tá? Ou seja, de picos de tensão reversas que ocorrem no circuito quando o circuito é indutivo. Ou seja, quando funciona por bobina, né? Por motores. Bom, os dados de referência rápida, nós temos aqui, né, a tensão entre o dreno e o source, o valor máximo 50, corrente no dreno, valor máximo 80, potência de dissipação 40 watts, beleza? A alimentação, a corrente na base, ok? A corrente na base, ela com 5 volts, em nível lógico alto, ela vai ter ali 650 microamperes, ok? Então, qualquer valor que saia fora desses valores máximos já indica um defeito no componente. Aqui é o diagrama de bloco, mostrando o input, né, o gate, o dreno, o source. Aqui são os circuitos lógicos de proteção. Ótimo. Bom, aqui nós temos os pinos e suas disposições. Nesse caso aqui o encapsulamento é um SOT 428, como você pode observar na tela. Tá ok? Nós temos as configurações do pino e a simbologia que nós já vimos. Isso é ótimo. Vamos falar aqui então, né, de algumas referências que nós já vimos, valores de limite contra sobrecarga. Com uma fonte de proteção adequada fornecida pelo pino de entrada, o top FET pode se proteger de dois tipos de sobrecarga: superaquecimento e carga de curto-circuito. Então, aqui estão as características. Ok? Ou seja, nós temos aqui valores de tensão no dreno e no source. Aqui nós temos também as características térmicas, que são as potências de dissipação. Nós temos aqui as características de saída, de acordo com os níveis de tensão aplicado no gate, ok? De acordo com os níveis de tensão aplicado no gate. Então nós temos aqui essas informações, características de sobrecarga, mais algumas informações, características de entrada, o suprimento para proteção lógica e contra sobrecarga é obtido na entrada. E os valores limites, ok? Então tudo que tiver fora desses valores limites são considerados erros, ok? Bom, então fizemos aqui um resumo desse datasheet traduzido para português e analisamos os principais detalhes desse componente. Bom, você viu que para uma análise desse componente nós precisamos criar uma simulação em bancada, ok? E essa simulação em bancada, para ocorrer, você necessita de um injetor de sinais, do sistema de imobilizador em bancada, quando possível, um sistema sem o sistema de imobilizador ativado, para você simular em bancada, ou, né, em baixa rotação, que eu não indico. Após nós vermos o datasheet, nós observamos alguns detalhes que são importantes. Não entramos tão detalhadamente que nós vamos fazer mais estudos que vão abrir a nossa mente para entender melhor o que significa isso no datasheet. Só que, para nível de reparo de centrais, nós não precisamos aprofundar tanto na área da engenharia, até porque seria um conteúdo muito complexo, levando assim você para estudo de vários anos para entender. Então, o meu objetivo é te trazer a matéria mastigada, não é verdade? Bom, então, nós, após analisar o datasheet, que nós pegamos os valores de referência, vamos para o procedimento de diagnóstico em funcionamento. Então, ali nós vamos analisar, de acordo com o gerenciamento eletrônico em bancada, a tensão no gate, a corrente na base, vamos analisar o tipo de onda, o tipo de sinal,
Com o quê? Com o osciloscópio. Vamos fazer alguns testes de tensão com o multímetro para ver o VGS, que é a tensão entre o gate e o source, para ver a tensão entre o dreno, o source. Ok? Então, é necessário essas ferramentas para que você faça uma análise detalhada do transistor. Osciloscópio, multímetro e a bancada de testes para que você consiga simular ali os sinais necessários para o funcionamento de uma central na bancada, ok? Então, essa foi uma introdução rápida ao datasheet. Nós preparamos um slideshow para tentar fazer com que você entenda melhor ainda. Nós trouxemos ele aqui, você já deve ter visto essa introdução. Aqui nós temos, né, as simbologias dos transistores, como nós já vimos. Temos os modelos dos transistores, suas modalidades, bipolares, unipolares, NPN, PNP, canal N, canal P, de acordo com a característica de cada transistor. Nós já vimos o que é um transistor, vimos a aplicação dele nas centrais antigas, vimos na mais nova. Aqui nós utilizamos um pequeno esquema para representar, né, o controle do sinal PWM na sonda lambda, na resistência de aquecimento, o processador controlando o sinal, né, controlando o fenômeno elétrico aqui, a tensão no gate. Nós temos aqui o dreno, que é a carga, e o source, que é aqui o GND do MOSFET. O pino dele é interligado com o dreno, e aqui o nível lógico de tensão, 0 volts, 5 volts, um dot cycle representando o sinal que aciona a resistência de aquecimento da sonda lambda. Aqui nós temos o estudo aplicado, o sistema, né, aqui representação dele sendo aplicado como chave, o sistema 7530, né, como foi descrito lá no detalhamento do datasheet, como você pode observar. Aqui também nós trouxemos, né, algumas facilidades para que você possa estudar esse datasheet. Como nós já analisamos os principais valores no datasheet, nós agora estamos só dando uma repassada no PowerPoint em mais um material reforço que nós vamos deixar para você aí abaixo, né? É só você colocar a barra de rolagem para baixo que você vai ver o material apoio, tá? Para download, para estudo. Nós preparamos com carinho para você. Nós também deixamos um estudo muito legal da MTE Thomson, uma empresa que vende sensores, atuadores e algumas outras peças. Bom, ele tem várias características aqui de sonda lambda, tá? Para você poder fazer os testes, todo passo a passo, ok? É um material muito bom, um material de apoio, a gente não está clonando nada de ninguém, tá? A fonte é MTE Thomson, eu já estudei esse material e gostei muito e acho ele muito relevante para vocês, para esse estudo de MOSFET que foi feito em cima de bicos injetores, bobinas, resistência de aquecimento e alguns outros componentes que têm um alto consumo de corrente, como por exemplo, eletroventiladores, né? Bomba de combustível, válvulas solenoides e de acordo com a aplicação. Vocês aqui viram, né, sendo aplicado com a sonda lambda e vamos deixar esse material excelente para você. Logo aqui abaixo é só você colocar para baixo que você vai ter acesso a isso. Bom, meus queridos alunos, nós chegamos ao final dessa aula, vimos a importância do transistor, vimos como ele funciona, tivemos uma aula, né, da teoria e tudo passo a passo. Bom, espero que você tenha aproveitado essa matéria, pois nós ainda vamos falar de alguns componentes que são considerados itens essenciais, ok? Bom, reguladores de tensão é o nosso próximo assunto. Eu te vejo na próxima aula e estou motivado demais para continuar compartilhando o conhecimento necessário para que você seja um reparador especialista. Conto com você aplicado nesses estudos de forma sistemática, pois nós acreditamos na nossa metodologia e se você chegou até aqui, se considere um campeão, porque muitos já podem até ter desanimado, mas você continua estudando. Parabéns por chegar até aqui. Eu te vejo na próxima aula.